Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Vamos ler então estes primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas ofensas e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor Deus, assim como nós acabamos de orar, ilumina a Tua palavra, ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração, para que sejas Tu a falar nesta manhã, não seja o Teu servo, seja a Tua palavra a ferir os nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Imaginem comigo, por um momento, que acabaram de entrar num consultório médico. Era uma consulta de rotina, um check-up, ou talvez alguma coisa que nós começámos a sentir, e decidimos ir ao médico. Estamos sentados naquela sala de espera, ouvimos o nosso nome a ser chamado, entramos na sala, sentamos em frente ao médico, e o médico olha para nós, tira os óculos, não é? Como eles costumam fazer, tira os óculos, pousam na secretária e diz assim: tenho más e boas notícias. Primeiras más. Aquilo que você tem, aquilo que tu tens, é uma doença terrível. Uma doença, eu diria, fatal. Contudo, mas, seguem as boas notícias. Existe cura para a doença que tens. O nosso coração aceleraria quando ele começaria com as más notícias. Quando ele começasse a dizer: olha, existem más notícias para eu te dar, e a má notícia é que tu tens uma doença terrível, uma doença que irá afetar a tua vida, uma doença que precisa ser tratada. O nosso coração começaria a acelerar. Nós começávamos a pensar onde é que estava o tapete, onde é que estava o chão, se de repente fiquei sem ele. Mas quando ele diz: há uma boa notícia, há cura, com uma grande percentagem de cura, ou um tratamento com uma grande percentagem de cura, nós ficaríamos aliviados por isso. A cura será fantástica na medida em que nós percebemos o mal da doença, o quão a doença é terrível. Se eu vos disser assim: há cura para a malária, vocês vão dizer assim: que bom. Há cura para a malária, que bom. Agora, se naquele consultório o médico vos disser assim: olha, aquilo que eu vejo pelos exames que eu recebi, aquilo que eu consigo perceber é que o que tu tens é malária. Uma doença transmitida por um mosquito pequenino, que existe cura, mas ainda nos dias de hoje, mata dezenas ou centenas de milhares de pessoas no mundo. Se nós recebêssemos a notícia de que estávamos infectados com a malária, nós iríamos ficar muito mais contentes para a notícia de que existe cura para essa doença. Então, na medida em que nós tomamos consciência da nossa doença, é na medida que nós olhamos com olhos muito mais alegres e de regozijo para a cura que existe para a doença. Aquilo que eu quero fazer com os irmãos, com os amigos, esta manhã, é levar-vos até o consultório divino. É levar-vos até o médico dos médicos, aquele que conhece a alma. Aquele que, sentado frente a frente connosco, nos diz: tenho más notícias. Há um diagnóstico terrível da tua própria alma. Contudo, há cura para ela. É isto que este texto vai fazer.
E aquilo que eu quero fazer, lembram-se a última vez, há 15 dias atrás, eu disse assim, eu quero-vos levar até à ponta da prancha e empurrar-vos, se for possível, para mergulharem nas riquezas da graça. Hoje eu quero levar-vos para outro sítio. É para o consultório da graça. É para o consultório do médico dos médicos. Para que vocês possam perceber e nós possamos perceber o quão terrível é o nosso diagnóstico e o quão maravilhosa é a cura. Ou por outra metáfora que os puritanos costumavam usar. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto nós não percebemos a amargura do pecado, a doçura de Cristo não sentirá ou não surtirá efeito no nosso palato espiritual. É isso que eu queria fazer com os irmãos. Então, esta passagem divide-se em 3 pontos neste consultório da graça. O primeiro será o diagnóstico, o segundo será a cura e o terceiro será a dieta. Porque não vale a pena nós sermos curados da nossa doença e voltarmos aos padrões repetitivos de pecado que nos fizeram levar a essa mesma doença. Portanto, será em primeiro lugar falar do diagnóstico, logo de seguida falar da cura, para depois no fim terminar com aquilo que deve ser o padrão da nossa vida para o qual nós fomos criados. Então vamos olhar para esta passagem. Esta passagem é uma passagem fantástica, magnífica, talvez uma das mais impactantes para aquilo que é de toda a Escritura. Nesta passagem nós vemos o diagnóstico, vemos que o verdadeiro diagnóstico da humanidade é muito mais terrível que nós estamos prontos para admitir que é. Muito mais horrendo do que nós estamos realmente prontos para admitir que é. Mas também a maravilhosa graça é muito mais poderosa do que nós realmente percebemos que ela é. Esta passagem continua com aquilo que nós vimos já no domingo passado. No domingo passado, se recordam, Paulo está a orar pelos crentes em Éfeso. Ele está a dizer, eu quero que vocês conheçam estas dimensões da graça de Deus, e terminam por dizer, eu quero que conheçam o poder de Deus. O poder de Deus que atua em vós. E depois, que poder é esse? É o mesmo poder que atuou em Cristo. E como é que esse poder atuou em Cristo? Ressuscitando dos mortos, colocando-o à direita de Deus nos céus, colocando todas as coisas sobre o seu domínio e colocou-o como cabeça da igreja. Isto termina assim o versículo 23 do capítulo 1. E continua no versículo 1 do capítulo 2 a dizer, e vos. Portanto, não existe uma clivagem. O que Paulo vai fazer é dizer, olha, o que aconteceu em Cristo, aconteceu contigo também. Ele vai explicar como isso acontece com Cristo. Ou como isso acontece connosco, aliás. Ele tinha dito que aconteceu com Cristo e agora vai explicar que aconteceu connosco. Sabem, se tu és cristão, Deus salvou-te de uma forma fantástica, de uma terrível situação. Ecoa alguma coisa? Da terrível situação, do pecado e aflição. Como é que é o resto? Já nos deu a salvação, meu Jesus. De uma terrível situação Ele nos salvou. E se tu és cristão, Ele salvou-te desta terrível situação. Mas se tu não és cristão, eu quero que percebas que o diagnóstico que vamos falar é o diagnóstico da tua alma neste momento. E é terrível dizer isso. Ninguém fica chateado com o médico por o médico dizer o diagnóstico. Portanto, eu espero que não fiquem chateados comigo. Mas este é o diagnóstico. O diagnóstico da alma e de todo aquele que está sem Jesus. Todo aquele que está sem Jesus, este é o diagnóstico. Qual é o diagnóstico então? Primeiros 3 versículos. Diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O que Paulo está aqui a fazer é pintar o cenário, é dizer este é o diagnóstico, este é dizer exatamente qual é a nossa natureza. É um diagnóstico bem pessimista e realista da natureza humana. A nossa condição à parte de Jesus, antes de Jesus entrar e nos salvar. E que diagnóstico é este? 3 coisas. 3 coisas que ele diz acerca da nossa realidade humana, desde que nascemos, antes de Deus nos salvar, ou se tu estás aqui sem Cristo. Primeiro, mortos. Segundo, escravos. Terceiro, condenados. Vejam o primeiro versículo. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo está a dizer é que todo aquele que não tem Jesus está morto espiritualmente. E é terrível dizermos isso, não é? Dizerem-nos isso. Estão mortos espiritualmente. Ele está a dizer que não há um grupo no mundo que esse sim está morto e nós estamos vivos. Os nazis.
Ai, os comunistas que mataram tanta gente. Ai, há um grupo específico de maus que estão mortos e nós estamos vivos. Não, está a dizer, todos nós nascemos mortos espiritualmente. Toda a humanidade à parte de Cristo está espiritualmente morta. E Paulo insere-se nesse grupo. Ele diz, no início se diz, e vos deu vida estando vós mortos. Logo a seguir, no versículo 3, ele vai incluir-se. Éramos, por natureza, filhos da ira. Todos nós também andávamos. Ou no versículo 5 diz, estando nós ainda mortos. Então Paulo incluiu-se nesse grupo. Não é só os gentios de Éfeso que estavam mortos e ele não. Não, Paulo estava, os judeus estavam, os gentios estavam, todos estavam mortos espiritualmente. Todos nasceram espiritualmente mortos. Não fala só da morte física que nós vamos enfrentar um dia, se Cristo não voltar antes. Fala da nossa condição desde que nascemos. E isto começou lá no Jardim do Éden. Quando, diante do fruto, diante da sentença, se comerem deste fruto certamente morrereis. Eles comem do fruto, escolhem afastar-se de Deus e o castigo natural, eles não morreram logo, eles não comeram do fruto e morreram logo, mas ficaram imediatamente separados de Deus e com isso mortos espiritualmente. E é o castigo mais natural para acontecer. Quando nós nos afastamos da fonte de vida, o que acontece é morte. Um ramo que é cortado da árvore seca. A fonte da vida é a árvore. Se o ramo é cortado da árvore, ele vai secar. Se a árvore é tirada do chão, a fonte de vida, onde ela ganha, onde ela vai buscar os nutrientes para poder viver, é o chão. Portanto, sempre que ele sai do chão, a árvore vai secar, a árvore vai morrer. Se um peixe diz, eu declaro independência, agora vou viver sem água, ele vai morrer. Até uma lâmpada para um eletricista só funciona se estiver no casquilho ou se estiver ligado à eletricidade. Porquê? Porque declara independência da sua própria fonte de vida. E o que acontece com todo aquele que está fora de Deus, longe de Deus, é declara a independência da sua própria fonte de vida e naturalmente estará morto espiritualmente. Precisa de Deus para estar vivo. Todos nós nascemos mortos espiritualmente e a morte é a punição adequada. Eu sei que isto pode ser desconfortável de ouvir. Paulo não está a dizer, vocês estão doentes, precisam de um certo remédio. Paulo está a dizer, vocês estão mortos. Mortos, todos vocês estavam mortos. Pode ser difícil de ouvir, mas o ponto de Paulo é que toda a humanidade, independentemente de quem é, nasce morta. E mesmo que não tenha consciência disso, está morta. Vocês agora podem dizer, mas eu faço isto, eu faço aquilo, eu amo, eu tenho pessoas à minha volta e, portanto, eu não estou morto, eu estou vivo. Eu não tenho Jesus, mas eu estou vivo, não estou morto. Não é o facto de termos ou não consciência da nossa morte espiritual que nos faz mortos ou não. Porque nenhum morto tem consciência. Nenhum morto diz assim, estou morto. Se alguém tem consciência que está morto, é porque voltou à vida. É isso que Paulo está a dizer. Vocês estavam mortos, vocês foram vivificados. Olhem só o estado onde estavam. Estavam mortos, estavam inertes, estavam separados, estavam cortados de Deus por causa da vossa rebelião. A nossa morte não é algo que consigamos resolver por nós próprios. Nós precisamos que algo externo venha consertar o problema. Lázaro no seu túmulo disse, tirem lá a pedra que eu quero sair. Foi Jesus que disse, Lázaro, sai para fora. É Jesus que precisou de intervir na vida de Lázaro. Foi Jesus que precisou de intervir na vida de Lázaro para que Lázaro pudesse sair para fora. Para haver mais na nossa história do que esta condição de morte, isto tem que vir de fora de nós. Algo ou alguém tem que agir. Então nós não podemos fazer algo para revivermos. Segundo, então, estávamos mortos espiritualmente. Ele vai usar uma outra metáfora. Vocês estavam escravos. Como ele diz, vocês no outro tempo andaram. É estranho, não é? Estas metáforas, mistura de metáforas. É um morto-vivo, é um zombie, é alguém que está morto mas consegue andar. Mas anda de uma forma particular. Vejam, vocês andaram segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e segundo, também andávamos nos desejos, versículo 3, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que Paulo está a dizer é que nós éramos escravos, andávamos segundo um curso que não era o que nós queríamos. 3 coisas que ele diz acerca deste andar, desta escravidão. Éramos escravos de quê? Há 3 guardas da prisão que não deixam fugir os pecadores. Não deixam fugir deste diagnóstico. 3 guardas. O primeiro deles
é que nós andávamos escravos do mundo. Por outras palavras, nós fazíamos o que era o curso natural do mundo. Se nós estávamos mortos, é como se um peixe morto estivesse no curso do rio. O que é que um peixe morto faz no curso do rio? Vai com a corrente. Vai com a corrente, não tem força, não tem capacidade para nadar contra a corrente. Paulo estava a dizer é que no curso deste mundo nós andávamos, nós estávamos mortos, nós não tínhamos capacidade, nós fazíamos o que este mundo nos diz para fazer. Nós não lutamos contra isso. Nós valorizamos o que o mundo nos diz para valorizar, nós vestimos da forma que o mundo nos diz para vestir, nós falamos da forma que o mundo nos diz para falar, nós fazemos o que o mundo nos diz para fazer. Somos como marionetes, como os cordéis, onde o mundo mexe, os cordéis, e nós mexemos. Estamos presos a este mundo, segundo o curso do mundo. Não conseguimos pensar fora da caixa. Não conseguimos pensar fora do mundo. E se nós conseguimos parar para pensar, nós perceberemos isso. O que é que alguém que não é cristão consegue valorizar contrário àquilo que o mundo valoriza? Se tu não és cristão, diz-me o que é que tu vais, de que forma tu vais contra a corrente deste mundo? E se tu és cristão, tu perceberás isso. Senta-te num grupo de pessoas que não são cristãos, diz que és cristão, e vais perceber o quão contrário serás ao rumo que essas pessoas estão a levar. E elas vão achar muito estranho, porque o caminho é este. Quer dizer, porquê é que tu estás a nadar contra a corrente? Porquê é que tu estás a ir contra aquilo que nós sempre fizemos? Tu sempre foste assim, tu sempre fizeste isto, tu sempre fizeste aquilo, e agora estás a nadar contra a corrente. Porquê? Não é natural. É verdade, não é natural, porque o mundo vai num sentido, e aquele que é salvo e resgatado nada contra a corrente. É fácil? Não. Nenhum peixe percebe que é fácil nadar contra a corrente. É muito mais fácil deixar-se ir com a corrente. Mas a capacidade de nadar contra a corrente vem na vivificação que há em Cristo Jesus. Porque se não for isso, tu serás escravo da corrente. Nadarás com a corrente. Esta é a primeira escravidão. A segunda, ele continua a dizer que éramos escravos, ou andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isto é uma referência a Satanás. O ar que está entre o céu e a terra. O príncipe de tudo o que está entre o céu e a terra. O que tu precisas de entender, se tu não és cristão, é que tu estás sob a influência de Satanás. Isto são palavras duras de dizer. Mas é a verdade, é aquilo que a Bíblia diz. Não quer dizer que tenhas consciência disso, que ativamente sigas Satanás. Mas aquele que manda neste mundo, aquele que mexe os cordéis, aquele que diz a forma de pensar e tenta rebelar-se contra Deus em todos os momentos, é esse a quem serves. É aquele que determina a sua própria agenda, uma agenda que está contra Deus. Esta é a realidade daqueles que vêm a Cristo, principalmente aqueles que vêm a Cristo já numa idade jovem, adulta, e olham para trás e dizem assim: eu era escravo do mundo, eu era escravo de Satanás, eu fazia, a minha agenda era igual à de Satanás, era rebelar-me contra Deus, mesmo que eu não tivesse consciência disso, ele estava a mudar-me, estava a moldar-me. Não sei se já tiveram a oportunidade de ler um livro muito interessante, depois se não tiveram, poderão fazê-lo quando puderem, que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. E a ideia do livro, eu acho que já falei dele, mas a ideia do livro lá é claro, é uma alegoria, mas é um diabo maior a ensinar um diabo menor a testar um crente. É tentar pegar nas pontinhas, é tentar pegar nas pequenas coisas, tentar pegar na forma como ele olha para a família, na forma como ele olha para a sociedade, na forma como ele age com os outros, e tentar moldá-lo contra o grande inimigo. E o grande inimigo, naturalmente, de Satanás é quem? É o próprio Deus. Mas é muito interessante a forma como ele opera neste mundo sem ser visto. E a Bíblia diz que se tu não estás em Deus, se tu estás fora de Deus, na condição natural, nasces morto e nasces escravo deste sistema, nasces escravo de Satanás. Em terceiro lugar, Paulo diz que ainda existe um outro elemento que nos escraviza, que são as paixões e os desejos da carne. Todos os nossos apetites estão deturpados, todo o nosso coração está inclinado para fugir de Deus. Corpo, mente, motivações, valores, amores, desejos, tudo está inclinado para longe de Deus. E nós damos aso a esses. Não há problema nenhum em dar aso a esses desejos, não há problema nenhum em inclinar-se para esses desejos, porque é isso que queremos. E o que queremos nós fazemos. É isso que é alguém que está fora de Deus, que é escravo dos seus próprios desejos.
é escravo das suas vontades incontroláveis, é escravo de vícios, é escravo de tudo aquilo que se opõe a Deus, tudo aquilo que está fora de Deus, é escravo disso. E muitas pessoas olham para o cristianismo e dizem assim: eu não quero isso. Bíblia, Deus, ser escravo de Deus, ser escravo da Bíblia, eu não quero isso, não quero submeter-me a um jugo que impõe sobre mim. E aquilo que a Bíblia diz é que, na verdade, quer tu saibas, quer não, tu és escravo. Quer tu saibas, quer não, tu és escravo. E só em Jesus tu és verdadeiramente livre para não seguir o curso do mundo. Porque o natural é seguir o curso do mundo. Só em Jesus és verdadeiramente livre para te ver livre de Satanás e não sofrer a influência de Satanás. Só em Jesus tu és verdadeiramente livre para não ser escravo dos desejos do mundo, escravo dos desejos da carne, de fazer aquilo que tu queres. Sabem, é isso que acontece quando alguém chega a Jesus e percebe: há liberdade em Cristo. Quando alguém olha para o cristianismo e diz assim: eu não quero ser cristão porque aí eu realmente irei ser escravo. O que ele está a dizer é que ele não tem poder para se livrar daquilo que é o desejo da carne, de fazer o que quer. Alguém que é cristão, sabem, os cristãos também têm desejos maus. Aqui, então, a maioria é cristão, não é? E percebem e olham para o seu coração e percebem isso. Que no nosso coração ainda existem desejos da carne. Existem concupiscências. Ou seja, isto é, estes desejos que são difíceis de ultrapassar. Mas aquele que tem Cristo percebe que em Cristo há uma força diferente para os ultrapassar. Nós finalmente em Cristo temos a liberdade de seguir os desejos da carne ou de seguir os desejos do Espírito. Aquele que não é cristão só tem um lado, é seguir os desejos da carne. Não tem esta liberdade de não seguir os desejos da carne. Então, o John Piper, ele dá uma ilustração muito interessante acerca da liberdade. A liberdade é como estar a liberdade em Cristo. Ele fala sobre... Imaginem que nós estamos todos em cima de um avião, prontos a saltar. Saltar cá para fora. Salta a fazer... Como é que se chama? Paraquedismo. Fazer paraquedismo. E estão duas pessoas lá em cima. E uma delas diz assim: paraquedas, pesado, apertado, apertar essas coisas, eu não quero isso. Eu quero saltar livre. Eu quero aproveitar todo o ar. Eu quero aproveitar tudo aquilo que a liberdade de estar no ar me dá. E o outro diz: não, eu quero usar o paraquedas. A pergunta é: qual deles é livre para parar em segurança no final? O que usou paraquedas. O que percebeu que aquela restrição, afinal, não era restrição. Era verdadeira liberdade para, quando chegar ao chão, ele conseguir parar. O outro, que decidiu que saltar livremente, que cedeu a toda a corrente, não tem sequer liberdade para, quando vê o chão, dizer assim: não, é hora de parar. E é a mesma coisa com aqueles que estão fora de Deus. Aquele que não tem Deus, aquele que no seu curso natural nasce morto, nasce também escravo do diabo, escravo do mundo, escravo dos desejos da carne. E por fim, condenados, porque piora. Esta terceira coisa que Paulo apresenta sobre a nossa condição, sobre o nosso diagnóstico, piora. Ele diz: éramos por natureza filhos da ira. Isto é, a nossa herança era a ira. E a ira aqui é a ira de Deus. Esta oposição inamovível de Deus ao pecado e determinação em destruí-lo. E a ira de Deus estava sobre nós. Sobre aqueles que se destacaram, se separaram daquilo que era a fonte de vida. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós não gostamos deste tipo de diagnóstico, é impopular. Deus irado contra o pecado, contra mim. Mas se nós percebermos, nós queremos de Deus uma coisa que nós mesmos não fazemos. Nós temos um sentido de justiça dentro de nós. Se nós vemos alguma coisa errada à nossa volta, se nós vemos alguém a fazer alguma coisa errada, e principalmente se as injustiças forem cometidas contra nós, o que é que nós queremos? Justiça. Queremos que o pecado seja pago. Queremos que a pessoa seja condenada, se for o caso. Se fizerem alguma coisa contra os meus filhos, o que é que eu quero? Quero que aquela pessoa que fez alguma coisa contra os meus filhos seja justamente punida por aquilo que foi feito aos meus filhos. E sabem, se nós exigimos isto numa dimensão humana, porque é que nós não percebemos que Deus é plenamente justo e que irá fazer pagar todo o pecado? Éramos por natureza filhos da ira,
porque nos afastámos de Deus, estávamos longe de Deus, éramos alguém destinado à ira. Conseguem ver o quão sério é este diagnóstico? O médico dos médicos sentou-nos na sala e disse assim: este é o teu diagnóstico. Estavas morto, estavas escravo e estavas, por natureza, filho da ira. Tudo o que nós vemos nestes primeiros 3 versículos retrata a nossa vida quando ainda não tínhamos Jesus. E se tu não tens Jesus, retrata a tua vida agora. É terrível dizer isto, eu sei. Mais uma vez, não matem o mensageiro, como costumam dizer. Mas esta é a mensagem da Bíblia. Que à parte de Jesus não existe esperança. À parte de Jesus estamos mortos. À parte de Jesus estamos escravos. À parte de Jesus temos ira sobre nós. Mas vejam o que acontece a seguir. A cura, a partir do versículo 4, diz: mas Deus. Isto era a realidade, isto era o diagnóstico, isto era aquilo que nós éramos sem Jesus, ou aquilo que tu és sem Jesus. Mas Deus. Que fantástica esta expressão! Mas Deus. Há quem diga que estas são as 2 palavras mais poderosas do universo. Mas Deus. Nós deveríamos sublinhar, deveríamos marcá-las, deveríamos, sempre que encontrarmos na Escritura, rodeá-las, porque estas palavras são as mais poderosas de todo o universo. A palavra mas tem este poder maravilhoso de trocar as coisas, de anular o que estava para trás. Também durante o verão, nós tivemos a temporada, verão, já era final de verão, tivemos uma temporada terrível de incêndios em Portugal. E particularmente na nossa zona, perto de nós. E eu recordo-me da angústia de domingo para segunda. Quando o fogo chega à albergaria, ou está ali perto do Palhal, os acampamentos do Palhal, a maioria conhecerá, e eu começo a ver os diretos da parte do largo de Ribeira de Fráguas, e começo a ver o fogo, e eles a mostrarem o fogo ali a aproximar-se do Palhal. De repente recebo umas fotos da ponte do Palhal para com a floresta onde está o Palhal, e a ver as chamas lá. A noite foi terrível. E eu recordo-me de chegar ao pé da Débora com os olhos bem lacrimejados e dizer: Débora, o Palhal acabou. O Palhal acabou. No dia seguinte recebo um vídeo no telemóvel que era onde via tudo cinzento e queimado à volta, e os acampamentos do Palhal plenamente sem grande estrago. Vejam, há fogo, o fogo passou por cima do Palhal, ou passou pela floresta do Palhal, mas aqueles acampamentos saíram ilesos. Percebem o terror que o fogo é, mas a palavra mas, passa a redundância, acaba por trazer um outro fogo, uma outra esperança, um outro alívio. Meu pai liga-me e diz-me assim: vem para casa, o teu filho caiu, mas ele está bem. Conseguem perceber a forma como uma palavra muda tudo? O teu filho teve um acidente, mas está bem. Tu tens uma doença, mas existe cura. A palavra mas tem este poder de alterar tudo o que está para trás. Sim, estávamos mortos. Sim, nós estávamos escravos. Sim, nós éramos por natureza filhos da ira. Mas existe esperança. Mas, e se adicionarmos o Deus a esta frase, mas Deus, temos o poder vivificador, um poder de todo o universo para transformar tudo o que está para trás. Mas Deus, escravos, mortos, filhos da ira, mas Deus. E esta é a cura que existe. Esta é a cura que nos é apresentada. Mas Deus. E Deus fez o quê? 3 coisas que Ele diz que fez. Deus nos vivificou. Deus nos ressuscitou. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isto. Deus nos deu vida. Deus nos transformou, ressuscitou. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. Cada uma destas coisas maravilhosas. Notam que é aquilo que aconteceu com Jesus? Que estava no capítulo 1, que nós ouvimos a semana passada. Deus o ressuscitou dos mortos. Deus o colocou sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas o colocou como cabeça, que é a cabeça da igreja. E por isso é que Ele diz: mas vocês foram ressuscitados ou vivificados com Cristo. Mas Deus, estando vós mortos em ofensas e pecados, vos
vivificou com Cristo, vos ressuscitou com Cristo, vos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos fez vivos em Cristo, nos ressuscitou com Cristo, nos fez assentar nesses lugares celestiais com Cristo. Vocês percebem o ponto? O que aconteceu com Jesus fisicamente, aconteceu connosco, aqueles que creem em Cristo, espiritualmente. Nós só temos as bênçãos da salvação porque estamos nele. Chama-se a doutrina da união com Cristo. Nós estamos nele. E porque estamos nele, nós temos as bênçãos da salvação. Isto não é como se Jesus ganhasse as bênçãos de salvação e dissesse assim, olha, toma lá. Ele não nos entrega assim. Ele diz, venham cá. É em Cristo que nós temos tudo isso. Vivificação, ressuscitar, assentar-nos nos lugares celestiais. É com Cristo que nós temos isto. É porque estamos unidos a Ele. Não somos nós que ganhamos, é Ele que ganhou por nós. E porque estamos unidos a Ele, Ele é o nosso representante. Está bem? Esta semana emprestei o meu carro para fazer uma viagem até Lisboa. Houve aqui um grupo desta igreja que foi ver o Sporting. Ainda estamos a decidir se os vamos disciplinar ou não. Mas um grupo que foi ver o Sporting. E o jogo, eu acho que nunca puxei tanto pelo Sporting, porque uma dessas pessoas era o meu pai. E estava lá e eu estava a dizer, coitado. E o que aconteceu foi que até ao minuto 77 desse jogo, o Sporting estava virtualmente eliminado. Porque a outra equipa marcou primeiro e até ao minuto 77 estava virtualmente eliminado. Mas ao minuto 77, o Arder, um jogador de Sporting, marcou o golo que colocou novamente o Sporting dentro dos playoffs. Quem é que marcou o golo? O jogador de Sporting. À saída do estádio, quem é que dizia que estava nos playoffs? Todos os adeptos. Foi ele que marcou o golo. Mas os adeptos sentiam que aquela tinha sido a vitória, ou pelo menos o alcance, aquilo que tinha sido alcançado. Todos os adeptos sentiam isso. Ou, para usar outra situação, quando o Éder chutou a bola, o que é que fez de nós? Campeões da Europa. Os portugueses, desculpem. Quando o Éder chutou aquela bola e a bola entrou na baliza de França, os portugueses sentiram-se naquele momento campeões da Europa. O que é que eu fiz? Nada. Não chutei a bola, se chutasse seria pior. Não fiz nada para isso. Mas o que acontece com Jesus é isso mesmo. Quem é que ganhou a salvação? Jesus. Ele é o nosso capitão. Ele é quem chutou a bola. Ele é quem ganhou a salvação. Ele é quem morreu, ressuscitou e assentou-se nos lugares celestiais à direita de Deus. Sabem, é por causa dele e da nossa identificação com ele que nós temos as bênçãos. Somos vivificados, somos ressuscitados, somos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por Ele e é unidos a Ele. Ele é que ganha isso para nós. Não somos nós que ganhamos. Nós somos vivificados porque Jesus o foi. Somos ressuscitados porque Jesus o foi. Somos assentados nos lugares celestiais porque Jesus o foi. E seremos ressuscitados um dia porque Jesus o foi. Tudo é dele. O que significa que dia após dia, minuto após minuto, nós somos dependentes dele. Precisamos dele. Se fosse possível nós nos separarmos dele, perderíamos tudo. Perderíamos tudo. Ainda bem que isso, que boas notícias é ouvir de Jesus que ele nunca nos largará da sua mão. Nunca nos largará da sua mão. Porque se fosse possível nós perderíamos tudo. Isto é o que Deus faz. Ele une-nos a Cristo e por isso nós somos vivificados, ressuscitados, somos assentados nos lugares celestiais. Mas porquê é que Deus fez isto? E para que é que Deus fez isto? Primeiro vejam, ele diz, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo seu imenso amor com que nos amou. Ele fez isto pela misericórdia. Ele fez isto pelo seu amor para connosco. E versículo 5, ele fez isto por causa da sua graça. Versículo 7 fez isto por causa da sua benignidade. Ele não fez isto porque nós éramos valorosos. Ele não fez isto porque nós éramos bons. Ele não fez isto porque nós éramos bonitos. Não fez isto nem sequer porque tínhamos potencial para sermos melhores. Ele fez isto por causa do seu amor. Ele fez isso por causa da sua benignidade, da sua graça, da sua misericórdia. Isto é a razão porque Ele fez e nos salvou. Mas com um propósito específico, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua benignidade, para conosco. Conseguem ver o propósito? O propósito é que nós sejamos mostrados como alguém que foi salvo pela imensa graça de Deus. Sabe o que é que nós somos se somos cristãos?
Sabes o que é que tu és? Tu és cristão. Tu és um troféu da graça de Deus. Deus olha para ti e diz assim: está aqui a minha graça. Olha o que Ele era, olha o que Ele é, por causa de Jesus Cristo. Nós não nos elevamos a nós mesmos. Há um propósito da nossa salvação. E o propósito da nossa salvação é que a imensa graça, maravilhosa graça de Deus, seja testemunhada a todas as regiões celestiais, para mostrar nestes séculos vindouros esta suprema riqueza. Nós somos um testemunho da graça de Deus. Nenhum de nós chega ao pé. Eu digo isto às vezes nas aulas de introdução à membresia e preparação de testemunho. Digo assim: a coisa mais importante num batismo não é a pessoa batizada, é a graça de Deus em salvar pecadores e a salvar aquela pessoa. Nós não falamos acerca do quão bons nós somos, nós falamos acerca do quão bom é Jesus em salvar um pobre e terrível pecador como eu. Isto é o propósito. E esta é a cura. Terminamos então com a dieta. Porque não vale a pena ser curado e não pensar que há coisas a mudar na nossa vida. Porque há. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E como um bom médico, Paulo não vai deixar as coisas pela metade. Ele vai dizer: este é o diagnóstico, esta é a cura e isto é o caminho que tu tens que andar. Tu precisas de andar neste caminho. Vejam, ele faz isto com duas negativas e depois uma positiva. Primeira negativa, no versículo 8. Ele diz: isto não vem de vós, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Isto quer dizer, não vem de nada do que nós tenhamos, não vem de alguma coisa. E ele tem feito isso, ele tem dito: pela graça sois salvos, já tinha dito no versículo 5, vocês são salvos pela graça. Esta graça, esta salvação não vem de vocês mesmos. Não é algo que vocês tenham garantido por vocês mesmos. Isto é o que significa nós recebermos coisas boas que nós não merecemos. A graça é isso. Misericórdia é nós não recebermos o que merecemos. Por exemplo, um dos meus filhos porta-se mal e eu chego a casa e vou conversar com eles e vou-lhe dizer assim: tu portaste mal, merecias castigo. Mas o Pai vai ser misericordioso contigo. Não vai ser condescendente, vai ser misericordioso contigo. Não te vai castigar, mas a próxima vez não vais fazer isso. Isto é ser misericordioso. O que é que eles mereciam? Castigo. E eu passo o castigo e diz assim: não vou dar o castigo. Vou ser misericordioso contigo. Mas a graça é diferente. A graça é um favor imerecido a alguém que já se tinha desqualificado para isso. Não é só dizer assim: eu não te vou dar o castigo que tu mereces. Eu vou-te dizer assim: olha, e tu hoje ainda vais comer sobremesa. E tu hoje ainda vais comer um gelado. Ou um chocolate. Não, eu não estou a prometer nada. Mas é isso, é ser gracioso, é um favor que é imerecido. E é isso que Deus faz connosco. Nós somos salvos pela graça. Não só Ele nos não dá o castigo que merecemos, mas dá-nos imensa graça. A riqueza da graça é derramada sobre nós. Graça alcançada por Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. E é mediante a fé. Esta graça, esta salvação é alcançada mediante a fé. A fé não é uma obra, ele vai dizer na segunda negativa, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A fé não é algo que nós trazemos, cooperamos com a nossa salvação. A fé não é algo que nós conseguimos realmente, é o motivo da nossa salvação. A fé, por natureza, é algo desprovida de força. A fé, por natureza, é uma falência moral. A fé, por natureza, é perceber que eu não sou capaz e a olhar para o alvo que é capaz. É dizer assim: eu não sou, mas Ele é. É estender a mão para receber o pão. Já ouviram essa ilustração? A fé é como estender a mão para receber o pão. Eu não tive parte nenhuma em fazer o pão, não tive parte nenhuma em estender a mão com o pão para dar a alguém. Eu só recebo. Eu recebo, reconhecendo que não sou capaz, reconhecendo o meu diagnóstico, reconhecendo que em Cristo há cura e dizendo: eu quero realmente. Eu não consigo por mim mesmo, mas eu confio naquele que consegue. Eu confio em Jesus Cristo. Isto é a segunda negativa, porque ele diz: não vem das obras. A fé não é uma obra. A fé não é algo que nós trazemos. Nós não somos salvos como recompensa das nossas boas ações. Não somos salvos pela recompensa da nossa devoção religiosa. Nós não somos salvos pelas nossas rezas e orações, como disse o Paulo. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Nós somos salvos unicamente por confiar em Cristo, que tudo fez. Ele fez tudo. Ele disse: está consumado, está acabado, está terminado.
Não existe nada mais a acrescentar a esta obra. Não existe nada que eles possam fazer agora. Porque se eles pudessem fazer alguma coisa, eles iriam estragar. Mas a salvação está alcançada em Cristo Jesus. E termina no versículo 10. Nós diríamos assim, então se não é pelas obras, parece-me a mim que as obras não são importantes. Parece-me a mim que o novo andar não é importante. Parece-me a mim que, então eu posso viver da forma que quero. Paulo termina a dizer assim, pois fomos feitura dele, ou feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Então, afinal, tem um propósito. Nós realmente devemos andar em novidade de vida. Nós fomos salvos pela graça, não por obras, mas fomos recriados por Deus para fazer boas obras como reflexo da grande salvação que há em Cristo Jesus. Nós fazemos as boas obras não para alcançarmos alguma coisa, não porque queremos pagar Jesus de volta, porque não é possível pagar Jesus de volta. O que nós queremos fazer é um grande amor que nos alcançou. Como não fazer agora? Como não ser amoroso para com os outros? Se esta graça me alcançou, como não ser gracioso para os outros? Se este perdão me alcançou, como não ser perdoador para com os outros? Saber que sou salvo completamente pela graça vai-me libertar do orgulho de pensar que posso, de salvar-me a mim mesmo, e do terror de perceber que não consigo. Mas ser salvo pela graça liberta-me também, e saber que sou salvo pela graça para as boas obras liberta-me também daquilo que é a preguiça e a falta de amor para com os outros. Tu que te dizes cristão, então deixa-me perguntar-te, como é que está a tua preguiça em fazer o bem? É difícil, é complicado. Há uma novidade de vida. Como é que está a tua falta de amor para com os outros? Nós fomos salvos, criados em Cristo Jesus para andarmos em boas obras. Isto vai validar, vai mostrar que somos novas criaturas. Esta predisposição em viver não para nós mesmos, mas viver para outros. Esta predisposição em viver para Cristo e viver para os outros vai mostrar que realmente somos novas criaturas. Fomos feitos em Cristo Jesus. Digamos que é esta dieta. Faz isto. Agora tens que fazer isto. Precisas de fazer isto. Uma vida salva pela graça. Vive dependente da graça. E livre, finalmente livre para abençoar os outros. Finalmente livre para viver para os outros. Tens demonstrado, tens exercido essa liberdade para viver para os outros? Ou dizes que fosses salvo e vives só para ti? Se dizes que fosses salvo e vives somente para ti, precisas de reconsiderar a tua forma de viver. Precisas de reconsiderar e olhar para a tão grande salvação. Se calhar perdeste de vista o diagnóstico. E perdeste de vista a cura que existe em Cristo. Porque na medida em que tu aprofundares no diagnóstico e na cura que existe em Cristo, se calhar percebes o quão grande foi a tua salvação. E quão maravilhoso é aquilo que pode existir em Cristo através de ti. Servimos um Deus maravilhoso, irmãos. Um Deus que olhou para o nosso pecado, olhou para a nossa morte, olhou para a nossa escravidão, olhou para o facto de estarmos debaixo da ira e não disse "e". É diferente, não é? Ele não disse "e". Ele disse "mas". Mas eu vou fazer qualquer coisa em relação a isso. Se tu não és cristão, tu precisas reconhecer o teu pecado, este diagnóstico, e precisas confiar em Cristo, o único Salvador, para que possas ser unido a Ele e usufruir das bênçãos, maravilhosas bênçãos, riquezas, ou as ricas bênçãos que existem em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe.